pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando, o melhor canal para você que está em busca da sua primeira vaga como programador Python. E no vídeo de hoje nós vamos entender o que você pode otimizar na sua aplicação Django e quais são as técnicas mais comuns de otimização dentro da sua aplicação que você pode utilizar, certo? Esse vídeo até tinha saído ontem no canal, mas infelizmente algumas partes desse vídeo acabou saindo sem som e por isso eu estou regravando esse vídeo aqui hoje para vocês, certo? Espero que hoje não aconteça nenhum problema e o vídeo saia em perfeito estado. Antes disso, pessoal, deixa eu dar um recado aqui muito importante para vocês, que é a PyS Tech Week ao Retorno, um evento 100% online e gratuito que vai acontecer dos dias 9 a 15 de janeiro para você acelerar sua jornada rumo à primeira vaga como programador Python e ganhar de 3 a 9 mil reais por mês. Durante a PyS Tech Week, o Retorno e todas as outras, lembrando que a PyS Tech Week está de volta em 2023, reformulada na sua melhor versão, a gente sempre desenvolve uma aplicação completa, 100% inédita e 100% online e gratuito o evento. Para você se inscrever, primeiro link na descrição, ou acessar pythonando.com.br e colocar aqui seu nome e e-mail, beleza, pessoal? Então vamos voltar lá. Antes da gente pensar em como eu posso otimizar a minha aplicação, é preciso que a gente entenda que quando a gente fala de otimização, existem diversos tipos e a gente pode querer otimizações diferentes. Então, por exemplo, Caio, que tipo de otimização eu posso fazer em uma aplicação minha? Você pode querer uma otimização em tempo de execução, ou seja, você quer que sua aplicação execute mais rápido. Ou você pode querer um menor gasto de memória da sua aplicação, você vai otimizá-la para gastar menos memória RAM. Ou você pode querer que sua aplicação acesse menos ao banco de dados, ou até mesmo que sua aplicação tenha menos demanda à rede. Ou seja, sua aplicação está acessando muito a rede, tendo que fazer conexões com outras APIs externas a todo momento, e você quer otimizar isso daqui. E para cada otimização existem técnicas diferentes, custos diferentes e porquês diferentes, certo, pessoal? Então, primeiro, antes de você saber como otimizar, quais técnicas você deve aplicar, é preciso que você entenda quais áreas de otimização você vai aplicar essa otimização, mas para que você saiba quais áreas está com algum problema, está com algum gargalo, é preciso que você faça uma análise, certo? E eu já tenho um vídeo sobre como fazer a análise aqui no canal. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Estão vendo, né? Aqui. Beleza, se vocês procurarem esse vídeo aqui lá no meu canal, vocês vão achar. E nesse vídeo eu mostro uma ferramenta incrível, que é a Django Debug Toolbar. Essa ferramenta vai te mostrar absolutamente tudo o que acontece a partir do momento que foi feita uma requisição até a resposta chegar para o usuário. Então ela vai te mostrar quanto tempo demorou para ser executado, quanto que está sendo gasto de memória, quanto que você está utilizando de cache, quais são os templates que estão sendo utilizados e assim por diante. Então você pode perceber, ó, que aqui nós temos o tempo de cada select. Então aqui eu sei que esses dois selects para acessar essa página está consumindo mais de 50% do tempo. Será que eu não posso fazer alguma otimização? Eu sei que essa minha aplicação ela está rodando em 33,83 milissegundos. Então eu sei que para essa aplicação tá bom, não preciso otimizar isso daqui. Mas será eu gasto de memória? Quanto que eu estou utilizando de cache? Quais são os signals que foi ativo? E assim por diante. Então, a primeira coisa que você deve fazer é uma análise. Então, utiliza a ferramenta Django Debug Toolbar e procura problemas, gargalos dentro da sua aplicação, certo? Depois que você encontrou alguns gargalos, existem algumas técnicas que você pode aplicar. E a primeira técnica que eu quero comentar aqui com vocês é a técnica de cache, que é basicamente, imagina o seguinte caso. Você tem uma aplicação na qual os dados dela mudam esporadicamente, ou seja, raramente os dados mudam. Muda uma vez por dia, uma vez por semana, às vezes uma vez por mês ou até menos, certo? Então, todas as vezes que o seu usuário acessa a sua aplicação, ela vai ter que ir lá na sua view, a sua view vai ter que processar os dados, vai ter que fazer alguma consulta no banco de dados, o banco de dados vai ter que devolver os dados, fazer mais alguns cálculos, calcular, processar, etc, para depois te mostrar a resposta. Imagina que essa aplicação, que os dados mudam raramente, o seu usuário acessa ela, um único usuário tende em média a acessar a sua aplicação 15 vezes por dia. Todas as 15 vezes que ele for lá e apertar F5 na sua página, vai acontecer o quê? Você precisa ir no banco, processar, calcular e devolver. Isso torna a aplicação meio lenta, já que você tem que ir lá no banco, processar, calcular todas as vezes que o usuário pressiona F5, para ele ver a mesma informação todas as vezes, ou na maioria das vezes. Aí que vem a técnica de cache. O que você vai fazer? A primeira vez que o usuário acessar a sua aplicação, você vai processar, calcular, buscar no banco de dados, fazer tudo o que precisa fazer, só que a resposta que vai ser exibida para ele, você vai salvar ela em memória. Então, para esse usuário, está salvo essa resposta. A próxima vez que o usuário pressionar F5 na sua aplicação, para acessar ela,
Você vai ter que calcular tudo de novo? Não, você pergunta, olha, existe algum cache desse usuário armazenado? Se existir, mostra para ele. Eu não preciso ir lá no banco processar, calcular para depois exibir. E esse cache fica salvo por um período de tempo pré-determinado por você. Um dia, 50 minutos, 1 hora, 10 minutos, um mês, 10 meses, ou o tempo que você definir. Então, quando o usuário pressionar F5, nem todas as vezes você vai ter que processar, calcular e buscar no banco de dados. Você só vai no cache que está ali armazenado, certo? E isso, obviamente, tem suas vantagens. A vantagem é que torna a sua aplicação mais rápida na maioria dos casos, só que isso também traz algumas desvantagens. Um exemplo é que você vai estar gastando mais memória. Você vai estar trocando tempo de execução por memória da sua aplicação. E você tem que pensar, será que isso vale a pena para o seu caso, para a sua empresa, para a empresa que você trabalha? Porque às vezes, para você é melhor que o usuário leve ali alguns milissegundos a mais, alguns segundos a mais para acessar a sua aplicação, e você tem uma economia de memória e você gaste menos dinheiro. Se a empresa está apertada, está tendo que economizar, talvez seja melhor você não realizar esse tipo de otimização. Mas se para a empresa o tempo de acesso do usuário vai valer muito a pena, é um e-commerce que se a aplicação demorar para carregar, vai acontecer algum problema, o usuário não vai comprar, vai sair para outro site, etc. Talvez para você seja mais interessante gastar mais memória do que tempo de execução. Certo, pessoal? Depois aqui, uma das próximas otimizações que você pode se preocupar é o banco de dados. Na maioria das vezes, o maior gargalo da sua aplicação vai estar no banco de dados. Ele é custoso computacionalmente fazer queries complexas ao banco. Então, e a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é sempre se preocupem. Não faça suas queries ao banco de dados de forma automática. Sempre que você for escrever uma consulta a banco de dados, se preocupe. Eu preciso mesmo fazer essa consulta e eu estou fazendo essa consulta realmente da forma mais otimizada possível? Se a resposta for não, refaça, faça da forma mais otimizada ou deixe de fazer se você não precisava fazer. Então, sempre se preocupe com aquela query, com aquele seu select. Ah, Caio, eu tenho um select aqui que está dentro de um for, que é dentro do outro, isso aqui está exponencial. Provavelmente vai dar problema. Então, toda query que você for fazer, se preocupe, pense se ela é necessária e se você está fazendo da forma mais otimizada possível. Isso é muito importante. A próxima dica que eu tenho para dar é para você utilizar indexar banco de dados. Já é um assunto um pouquinho mais avançado que eu não consigo explicar aqui. Eu teria que colocar a mão no código, te fazer um módulo praticamente só sobre isso. Para quem é aluno da Python Full, tem esse conteúdo lá. Nós temos um módulo exclusivo sobre otimizações de aplicação e lá eu falo o que são os index, como implementar dentro do Python e do Django, certo? Mas saiba que essa técnica existe, é uma técnica para fazer com que o tempo de execução às suas queries, ao banco de dados, fique muito menor. Então, se você tem alguma query que o tempo de execução está muito grande para executar, utilizar index é provavelmente uma boa opção. E a dica mais importante para banco de dados que eu acredito eu tenho para dar aqui para vocês hoje é nunca coloque o seu servidor, o servidor da sua aplicação, junto com o banco de dados. Não coloque o banco de dados no mesmo servidor que a sua aplicação está rodando. Isso daqui pode dar problema. Se o banco de dados tiver algum gargalo, a sua aplicação terá um gargalo. Se o banco de dados sobrecarregar e derrubar o seu servidor, sua aplicação vai cair. Então, assim, nunca faça isso. Tenha o servidor da sua aplicação e tenha o servidor do banco de dados. Obviamente, pessoal, tudo que eu estou falando aqui vai ter um custo financeiro. O cache, se você for trabalhar com técnicas de cache, você vai gastar mais memória e você vai ter que gastar mais dinheiro com o servidor. Se você for colocar o banco de dados em um servidor diferente, você vai ter que contratar 2 servidores e você vai gastar mais dinheiro. Então, toda otimização você tem que pensar realmente se vale a pena para a situação financeira atual da empresa que você trabalha, ou da sua empresa, ou para o seu projeto, tá? Tudo aqui não é só questões técnicas. Existe o cenário perfeito, o cenário ideal que um programador deve trabalhar, que é com o banco de dados fora do servidor, trabalhando com cache quando necessário e outras otimizações que eu vou falar aqui. Mas será que isso vale a pena financeiramente para a empresa? Será que se você aplicar isso tudo, vai ter um gasto tão grande para a empresa que ela pode falir em 2 ou 3 meses? Então sempre se preocupem com o financeiro, tá bom, pessoal? Ok, depois o que mais que a gente pode falar? Falamos sobre os bancos de dados e agora vamos falar sobre os arquivos estáticos. E aqui tem bastante coisa para a gente falar. O que são os arquivos estáticos? São os arquivos CSS, JavaScript e principalmente imagens e vídeos que eu quero comentar aqui com você. Quando você está desenvolvendo a sua aplicação, o próprio Django serve esses arquivos estáticos para você. Quando você executa lá o python manage.py e o run server, o próprio Django vai servir esses arquivos estáticos para você. E tá tudo bem, porque você está ali com poucas requisições, com poucos arquivos, nada tão pesado, porque você está apenas testando, está apenas desenvolvendo. Mas em produção, você nunca pode utilizar o próprio Django ou o próprio Python para servir os seus arquivos estáticos. Isso seria um problema gigantesco.
Então, o que que você vai fazer? Existem algumas formas e cada uma dessas formas tem um custo diferente, uma performance diferente. A primeira forma, que ela é recomendada, é uma boa prática, é você utilizar o próprio servidor, que foi escrito em uma linguagem de baixo nível, como C ou C++, para servir os seus arquivos estáticos. Então, o que é muito comum com Python e Django é o Nginx, que é o nosso servidor, servir esses arquivos estáticos. Tá tudo bem, é uma boa prática, só que às vezes isso não é o suficiente. Por quê? Primeira coisa, para o Nginx servir esses arquivos, os arquivos vão ter que estar na mesma máquina que a sua própria aplicação. E segundo que você pode às vezes não ter ali quantidade de armazenamento suficiente, isso pode não ser tão performático porque você não vai conseguir utilizar CDNs, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Então, na maioria dos casos, em empresas menores, que você não tem algo gigantesco, que não esteja trabalhando com nuvem, tá tudo bem você utilizar o Nginx para servir esses arquivos estáticos. Mas existe uma outra prática. Se você pretende escalar a sua aplicação a um outro nível, imagina que você está trabalhando com uma aplicação de vídeos e você tem que servir vídeos em 4K. E você contratou a VPS mais barata que você encontrou de qualquer empresa. Será que isso realmente vai atender às suas necessidades? Provavelmente não. Não vai ter poder de processamento nem de armazenamento para servir um vídeo em 4K. Mas para sua aplicação tá tudo bem, ela tá naquela VPS barata. Mas para servir os vídeos não. Então o que você pode utilizar de técnica aqui? Você utiliza um storage de alguma nuvem que você esteja trabalhando. Pode ser o Google Cloud Storage ou o S3 da AWS, que são aplicações, imagina que fosse como, entre muitas aspas, um Google Drive. Você coloca os seus arquivos lá e através de uma API, o Google vai te fornecer esses arquivos criptografados, tá? Ou, se você preferir, publicamente através de uma URL. Então, o próprio Google vai ser responsável por processar e distribuir e servir esses arquivos estáticos numa determinada URL. E dentro da sua aplicação, você simplesmente acessa essa URL do Google. Fica muito mais simples e você não tem que se preocupar com a escalabilidade. Já que utilizando um servidor cloud, você praticamente não precisa se preocupar. A escala é infinita. Você não tem que se preocupar se vai ser 10 usuários, 50 usuários, 1.000, 10.000 ou 100 mil ou até 10 milhões de usuários. É irrelevante. Independente da quantidade de usuários e quão pesado seja o seu arquivo, se você tiver dinheiro para pegar, o Google vai ter processamento para te entregar, certo? E além dessa vantagem, quando você utiliza o storage do Google ou o S3 da AWS, você consegue trabalhar com CDNs, que é basicamente você ter uma cópia dos seus arquivos estáticos em vários locais do mundo. Então imagina que eu estou aqui no Brasil. Imagina que o YouTube, vamos usar ele como exemplo, ele só tem um único servidor no mundo que é lá no Japão. Extremamente longe do Brasil. Todas as vezes que eu vou assistir um vídeo, eu tenho que sair aqui do Brasil, ir lá no Japão, o servidor do Japão pegar esse vídeo e me enviar até aqui o Brasil. Então isso é uma latência muito grande. Seria muito mais inteligente o YouTube colocar alguns servidores em locais estratégicos do mundo, por exemplo, um no Brasil, um nos Estados Unidos, um em Portugal, um no Japão, outro na Rússia, ou seja, em alguns lugares estratégicos para essa empresa, da onde tem o maior público dessas empresas. E, por exemplo, quando eu fizer uma requisição para o YouTube vai se perguntar: olha, da onde que essa requisição veio? Ah, do Brasil. Qual que é o meu servidor mais próximo do Brasil? Ah, ela é o de São Paulo, que tem lá no Brasil também. Então pega o vídeo que está no servidor de São Paulo e manda para mim. Eu não tenho que ir lá no servidor do Japão trazer o vídeo. Isso faz com que sua aplicação consiga acessar recursos estáticos muito mais rápido, mas obviamente de tudo que eu falei aqui, isso é o que vai te dar maior custo, tá? Então você tem que ver se isso realmente vale a pena para o seu caso, tá? Então são otimizações que você tem que ver se vale a pena para o seu caso, se é algo que isso te traria um problema, tá? Não tem por que você otimizar algo que não te traria um problema. E o que mais que a gente pode otimizar? Outros tipos de otimizações é a nível de template. Então, quando você está utilizando os templates do Django, você provavelmente já reparou que você utiliza o include, né? Você coloca lá, abre chaves, porcentagem, include e estende algum determinado arquivo. E eu quero que você saiba que o include, ele não é o mais performático possível. Presta muita atenção. Eu não estou falando para você não utilizar o include. O include traz legibilidade para o seu código, traz organização e tá tudo bem nos dias de hoje você trocar performance para ter mais legibilidade, organização, tempo no seu código e etc. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte: se não fosse viável, se não valesse a pena trocar trocar performance por algumas outras coisas, a gente estava programando em binário ou assembly até hoje. E não é assim que acontece. A gente programa em Python, Java, JavaScript, C, C++ e diversas outras linguagens.
E qualquer linguagem que você esteja trabalhando, que não seja Assembly, você vai ter déficit de performance para o Assembly. E mesmo assim você não está programando em Assembly, porque isso seria praticamente inviável. Então o include ele vai trazer um déficit de performance, mas você tem que ver que, olha, traz ganhos também você utilizar ele. Então quando você utilizar a tag block para criar um bloco, ela é muito mais performática do que o include. Só que tá tudo bem, olha, você repara o seguinte, na minha aplicação eu estou utilizando o include muitas vezes, em muitos arquivos, e isso está trazendo um déficit de performance para esse meu caso. Então, nesses casos aqui específico, é melhor eu trocar o include para a tag block, para que eu tenha uma performance um pouquinho melhor. Não estou falando para você trocar todas, estou falando para você analisar, ver se é um problema fazer trocas inteligentes e não parar de utilizar o include. O include está lá para ser utilizado, ele é uma boa prática, você deve utilizar ele. Não estou falando para você não utilizar. Certo, pessoal? E os templates do Django, é um template criado pelo próprio pessoal do Django. Ele é um template excelente, vai suprir a maioria dos casos, 99,9%. Se você já tentou de tudo, otimizar praticamente tudo que eu falei aqui, já está utilizando o block em praticamente tudo, e mesmo assim, para o seu caso muito específico, os templates do Django não está sendo suficiente, você pode substituir pelo Django, tá? Que é uma forma de você manipular templates um pouco mais eficiente do que os templates do Django. Mas, na maioria dos casos, 99,9% dos casos, os templates do próprio Django será o suficiente, tá? Então, você provavelmente não vai ter que utilizar o Django, mas se você deu um gargalo que você não consegue resolver de nenhuma outra forma, talvez os templates do Django não estejam sendo suficiente para o seu caso e utilizar o Django seja uma solução, tá? Saiba que existe essa possibilidade, tá? E, por fim de tudo, uma otimização que você pode fazer é utilizar outros interpretadores Python, tá? Que trabalhem com JIT, Just in Time, compilação Just in Time, trabalhar com PyPy, etc. Mas aí são casos muito mais específicos. Se você chegou em algum caso que precisa de trabalhar com algum outro interpretador, você provavelmente não estaria precisando ver esse vídeo aqui, porque você já sabia dessa solução, tá? Então eu estou falando aqui só para que você tenha conhecimento, saiba que existe possibilidades de trabalhar com interpretadores e compiladores JIT, que são Just in Time. Eu tenho um vídeo exatamente sobre isso aqui no canal, tá bom? Que são compiladores e interpretadores mais performáticos, tá? Que vai compilar o seu código Python, aqui estou falando literalmente compilar, mas o Python é uma linguagem interpretada que a gente compila em tempo de execução a nossa aplicação Python, isso traz um pouco mais de performance, existem algumas soluções para isso, existem várias na verdade, tá? Então vê se talvez esse seja o caso, mas provavelmente você nunca vai precisar trabalhar com isso na maioria dos casos, a não ser que você esteja em um problema muito específico de uma empresa muito grande, mesmo assim será um caso muito raro, tá? Eu particularmente nunca precisei trocar um interpretador em questão de performance, tá? Mas no final, pessoal, acredito que seja isso. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada, banco de dados a gente já falou. Acredito que seja só isso mesmo. Se eu lembrar de mais alguma otimização que seja interessante aqui para falar, eu faço mais algum vídeo. Na verdade existem, mas não acho que sejam pertinentes para esse ponto que eu estou falando aqui, para o vídeo de hoje. Se você tem interesse em otimizações mais complexas e mais avançadas, tá? Deixa um comentário aqui, eu quero, para eu saber que você tem interesse sobre técnicas de otimização de aplicação, para que eu possa trazer mais vídeos para vocês, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço a paciência e presença de todos vocês. Só relembrando, deixa eu voltar aqui na tela do meu computador. PyStack Week, o retorno do dia 9 a 15 de janeiro, para você conquistar sua primeira vaga como Dev Python. A gente vai construir uma aplicação completa do absoluto zero, 100% inédita, utilizando a linguagem de programação Python e o framework Django, como a gente sempre trabalha aqui nesse canal. Para você se inscrever, primeiro link da descrição, ou acessa pythonando.com.br, coloca seu nome, e-mail e depois entre em nosso grupo fechado do WhatsApp. Não deixe essa oportunidade passar, eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Então é isso, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês novamente, um abraço e fui!